Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, o inscrito Fernandes quer saber se é possível determinar raiz cúbica usando o mesmo raciocínio de raiz quadrada que nós mostramos no vídeo anterior. E aí, gente, será se é possível? Então bora lá ver? Bom, nós queremos aqui determinar a raiz cúbica utilizando o mesmo raciocínio que nós vimos no vídeo anterior, calculando raiz quadrada. Então vamos recordar lá como que a gente fazia para calcular a raiz quadrada. Então, para calcular a raiz quadrada de um número n, qual foi a regra que nós utilizamos? A regra foi n mais p sobre 2 raiz quadrada de p. Mas o que é esse p? Repare, p é o valor mais perto desse número n que tem uma raiz quadrada exata. Bom, então repare, aqui embaixo eu coloquei raiz quadrada de p. Para a gente determinar com maior facilidade a raiz cúbica, eu vou pegar essa raiz de p e vou chamar aqui de r, de raiz. Então, a raiz quadrada de p eu chamei de r. Ora, gente, se a raiz quadrada de p eu estou chamando de r, p sozinho é claro que terá que ser r ao quadrado. Assim, isso aqui vai ser escrito assim, n mais p. Como p é r ao quadrado, vai ficar mais r ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar 2 vezes raiz de p. Como a raiz de p é r, aqui vai ficar 2r. Então, repare, para a gente determinar a raiz quadrada de um número n qualquer, nós fazemos n mais r ao quadrado sobre 2r. Então, por exemplo, se você precisa calcular a raiz quadrada de 69, verifique aí na sua calculadora, você vai encontrar que a raiz quadrada de 69 é um valor aproximado de 8,31. Vamos verificar se aplicando essa regra nós vamos encontrar esse valor. Então vamos lá, raiz quadrada de 69. Aplicando a regra, eu vou colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima eu vou colocar inicialmente o valor n. O valor n é o nosso radicando, que é o número que está dentro do radical, e nesse caso aqui é 69, então eu vou escrever 69. Agora, mais r ao quadrado. Só que o que é r? R é a raiz quadrada do valor mais perto de n, que tem uma raiz quadrada exata. Bom, qual é o valor mais perto de 69 que tem raiz exata, gente? Repare que é 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? É 8. Então, aqui vai ficar mais 8, que é essa raiz, só que é elevada ao quadrado. E na parte de baixo vai ficar 2 vezes esse r. Como o r aqui é 8, vai ficar 2 vezes 8. Assim, aqui vai ser traço de fração. Veja que 8 ao quadrado é 64. 69 mais 64 vai dar 133. E aqui embaixo, 2 vezes 8 é 16. Fazendo essas continhas aqui, 133 dividido por 16 vai dar 8,31 aproximadamente, que é exatamente a raiz que nós encontramos utilizando a calculadora. Bom, mas como nós queremos determinar a raiz cúbica, vamos pegar aqui novamente essa expressão e vamos colocar ela aqui, Raiz quadrada de n, veja bem, raiz quadrada de n é n mais r ao quadrado sobre 2r. Vamos dar uma arrumada nisso aqui. Então, vou colocar aqui, traço de fração. Vou manter esse número n. Agora, notem que esse r ao quadrado é a mesma coisa de fazer 1 vezes r ao quadrado. Se eu pegar 1 e multiplicar por r ao quadrado, volta para cá, não altera em absolutamente nada. E repare, o expoente do r aqui também é 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer 2 vezes r elevado a 1. Mas veja, pessoal, que esse 1 é a mesma coisa de 2 menos 1, assim como esse 1 aqui também é 2 menos 1. Arrumando aqui vai ser n mais o 1 aqui é 2 menos 1 vezes esse r ao quadrado. E aqui vai ficar 2 vezes esse r elevado a 1. Então, vai ficar 2 vezes r elevado a 2 menos 1. Notem que eu destaquei aqui em vermelho esse algarismo 2, esse número 2. E o que é esse número 2? Nada mais é que o índice do radical. Assim, se a gente estender esse raciocínio que nós fizemos aqui para a raiz quadrada, para a raiz de um número índice de n qualquer, gente, então veja bem, aqui com a raiz quadrada do número n, nós chegamos nisso aqui. Então, para uma raiz de índice n qualquer, vai ser traço de fração. Aqui na parte de cima eu vou colocar o n mais 2 menos 1. Repare, esse 2 em vermelho aqui é exatamente o índice aqui do radical. Então, aqui eu vou colocar mais n menos 1, porque o índice do meu radical aqui é n. Agora aqui, vezes esse r, só que elevado a 2. 2 é o índice do radical. O índice do radical aqui agora é n.
Tudo isso sobre 2 vezes isso aqui. Esse 2 é o índice do radical. O índice do radical aqui é n. Vezes esse r, só que elevado a 2 menos 1. 2 é o índice do radical aqui. O índice do radical aqui é n. Então, elevado a n menos 1. Então, gente, essa aqui seria uma regra geral para qualquer raiz de qualquer índice que você precisar. Como o nosso objetivo é determinar a raiz cúbica, vamos utilizar essa regrinha aqui para a raiz cúbica. Então, vai ser traço de fração, eu vou manter aqui o n, mas agora veja bem, aqui é mais n menos 1, onde o n é o índice do radical. O índice do radical aqui é 3. Então, aqui vai ficar mais 3 menos 1 vezes r elevado a 3. R elevado a n, então aqui é r elevado a 3. A parte de baixo é n, que é o índice. Meu índice aqui é 3. Então, 3 vezes r elevado a quanto? Vai ser r elevado a n menos 1. Meu n aqui é 3, então vai ficar 3 menos 1. Notem que nós estamos aplicando essa regra geral aqui para um radical cujo índice é 3. Mas você pode utilizar isso para qualquer índice, seja índice 4, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, qualquer uma. Então, continuando as nossas contas aqui, vai ficar n mais, aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2, vezes r ao cubo. E aqui embaixo vai ficar 3 vezes 3 menos 1 é 2, então vai ficar 3 vezes r ao quadrado. Então, veja, pessoal, para você determinar a raiz cúbica de um número n qualquer, basta fazer n mais 2 vezes r3 sobre 3 vezes r2. Vamos tomar um exemplo. Se eu quero calcular assim, ó, raiz cúbica de 69, eu vou utilizar um exemplo aqui de 69, que eu comecei aqui, só que aqui eu calculei a raiz quadrada. E aqui eu vou calcular a raiz cúbica. Veja na sua calculadora aí, que a raiz cúbica de 69 vai dar 4,1 aproximadamente. Aplicando essa regra aqui, a raiz cúbica de 69, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar inicialmente um traço de fração. Na parte de cima eu vou colocar o número n, que é o quem? É meu radicando. O meu radicando aqui é 69, então eu vou manter aqui 69. Agora, mais 2 vezes esse r. Mas o que é o r? Nós vimos que o r, nesse caso aqui, quando era raiz quadrada, era a raiz quadrada do valor mais perto de n. Como nesse caso é a raiz cúbica, nós vamos procurar a raiz cúbica do valor mais perto de 69. Então, antes de 69, ou próximo de 69, qual é o valor mais perto dele que tem uma raiz cúbica exata? Veja que também é 64, porque a raiz cúbica de 64 é 4. Então, aqui vai ficar mais 2 vezes esse 4. Olha só, 2 vezes esse r, que no nosso caso aqui achamos foi 4. Elevado a 3, elevado ao índice aqui, que nesse caso é 3. Aqui embaixo vai ficar 3 vezes esse r, que é quanto? O r nós achamos que é 4, só que agora elevado aqui na parte de baixo, elevado a 2. Então, aqui agora é só fazer as contas, traço de fração. Veja, pessoal, que 4 aqui vai ficar o 69, e notem que 4 ao cubo aqui é 64. Então, vai ficar 2 vezes 64 é 128. 4 ao quadrado aqui é 16, e 3 vezes 16 vai dar 48. Agora aqui, terminando as continhas, vai ser 69 com 128 vai dar 197, que dividido por 48 vai dar um valor aproximado de 4,1. Notem que é exatamente o que nós encontramos utilizando a calculadora, a raiz cúbica de 69. Show de bola, muito tranquilo. Então se lembre, se você pretende determinar a raiz enésima de um número n, você vai usar essa regrazinha aqui. Ela vale para a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, uma raiz de índice n qualquer, beleza? Show de bola, né, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!